Olá, que bom estar com você novamente. A humanidade foi criada com algumas funções específicas por um determinado tempo. Enquanto a humanidade recém-criada precisava de um período de amadurecimento para poder receber as almas destinadas a levar a experiência desse planeta adiante, ela deveria servir como mão de obra para os arcontes, que são os astronautas de Nibiru. Deixa eu soltar a vinheta e falaremos das algemas da humanidade, escassez e senso de dever. Solta a vinheta! Nibiru estava com seu campo de proteção totalmente destruído por conta de guerras com os reptilianos. E para recuperar o seu planeta-nave e assim garantir a sobrevivência da sua raça e do seu ecossistema, precisava encontrar ouro em grande quantidade para restaurar esse campo de proteção. E eles sabiam que havia muito ouro aqui na Terra. No início, os próprios arcontes vieram para a Terra para essa mineração, mas não aguentaram por muito tempo por conta das condições precárias das minas. Sendo assim, como os geneticistas de Nibiru haviam se comprometido com os sirianos etéricos a criar geneticamente a humanidade do planeta Terra, nada mais justo que por um período de tempo essa jovem humanidade trabalhasse como mineradores para os seus geneticistas. Como criação, o papel é expansão e evolução. Para esse momento de prestação de serviço para os nibiruanos, alguns programas foram inseridos no DNA humano. Programas esses que dificultam a evolução da espiritualidade e criam um senso de dever escravizado com o trabalho. Essas programações eram para ser temporárias, mas como podemos perceber, as regras para permitir que a humanidade trilhasse o seu caminho para a evolução não foram cumpridas. Alguns nibiruanos não foram embora do planeta e começaram a se envolver com os humanos. Se auto-intitularam deuses e começaram a gostar de comandar a humanidade. Esses nibiruanos estão no planeta até hoje e eles têm em seu DNA também a origem reptiliana. São da casa de Enki, o geneticista, que iniciaram o domínio sobre a humanidade. A evolução da humanidade passou a ser algo impensável para os dominadores. Eles alteraram inúmeras vezes o nosso DNA. Utilizaram todo o seu conhecimento para criar os pilares do mundo moderno e aos poucos foram reduzindo a humanidade à mera massa de manobra, com um mínimo de inteligência e sagacidade, incapazes de pensar por si só, cheio de medos. A escassez faz parte da programação, assim como o entendimento de que é preciso trabalhar muito para sobreviver. Essa ilusão de que não há o bastante para toda a humanidade e que você não pode parar é importante para que você se mantenha na programação de sobrevivência. Para manter você na base da pirâmide, sustentando energeticamente e financeiramente toda a nova ordem mundial. Quem está preocupado em sobreviver não tem condições de pensar em espiritualidade. Não tem condições de se fazer perguntas como: quem eu sou? Qual a razão de estar aqui? A vida é só isso? Essas perguntas por si só são gatilhos para o despertar. Então, são extremamente perigosas, pois desencadeiam em nós processos químicos que geram mais eletricidade, criando novos caminhos neurais que proporcionam a expansão da consciência. Eu comecei a perceber que mesmo com toda a minha programação em dia, com o meu trabalho organizado, com o tempo disponível, se eu não estivesse buscando algo para me ocupar, eu me sentia culpada. Sentia que estava deixando alguém insatisfeito e que não estava dando o meu melhor. Eu sentia dor. Eu não fazia ideia do porquê disso. Era algo muito sutil, mas como eu estou sempre nesse processo de autoanálise, eu comecei a olhar seriamente para esse padrão. Comecei então o meu processo de limpeza com o novo Ho'oponopono. Você tem por aqui em algum lugar o link para o vídeo em que eu ensinei como utilizar. E com o Ho'oponopono, eu comecei a limpar esse padrão da minha anatomia. E comecei a perceber que aos pouquinhos eu comecei a produzir cada vez mais, em menos tempo. Comecei a dar mais valor aos meus momentos de ócio. Comecei a ver que poderia ser livre
e não escrava de programações coletivas. Eu sou senhora das minhas vontades e assim eu pego o cetro do meu poder no meu mundo. Somos escravos de programações limitantes, de ilusões, mas a nossa centelha divina clama por liberdade. Você consegue perceber isso? Se observe, perceba o que está guiando os seus pensamentos, as suas ações, as suas crenças. Está na hora da humanidade experimentar a liberdade, experimentar uma humanidade galáctica. E isso é assunto para um outro dia. Se você entende que precisa de liberações energéticas imediatas, que precisa gerar mais fluxo na sua vida, aqui na descrição do vídeo você tem um link que se chama Ativação do Dinheiro Universal. Esse é um trabalho incrível com potencial de aumentar o seu fluxo financeiro e melhorar a qualidade das suas relações. Mas se você quer um processo diferenciado de transformação, quer explorar todo o seu potencial e buscar de verdade a sua ascensão, acesse o link da mentoria Eu do Futuro e se candidate a uma vaga para ser meu mentorado. Pois é, a gente está em pleno momento de transição planetária. A gente está num processo de ascensão e de iluminação da humanidade. Muitas pessoas estão ouvindo falar sobre tudo isso, mas não sabem ao certo como promover essa transformação, como buscar essa ascensão. É para isso que os trabalhos existem, para auxiliar as pessoas que decidem que agora é o seu momento. Então lá na descrição você tem esses dois links. Duas formas diferentes de você começar a trabalhar o seu processo de ascensão. Escolha a sua, mas não fique de fora. Isso fará toda a diferença na sua vida aqui na Fisicalidade, no agora. Grande beijo!